que é com as meninas que vão falar sobre alterações mitocondriais e infertilidade. Vocês estão aí, meninas? Beatriz Freire, Joceane, Marta e Tamília. Podem começar. Opa, bom dia, professora. Vou só colocar o slide. Tá, bom dia. Eu vou tirar meu microfone aqui, tá? Só um momento. Vocês estão vendo o slide certinho? Sim. Pronto. A nossa equipe, ela ficou com o tema 3, né? Alterações mitocondriais e infertilidade. E a nossa equipe, ela é composta por Beatriz Freire, né? Eu, Joceane por idade, Tamília Vieira e Marta Madalena. Bom dia, pessoal. Como a gente estudou nos módulos anteriores, a gente sabe que a mitocôndria ela tem uma teoria de surgimento, né? Que é a endosibiose. Ela era uma mitocôndria ancestral que vivia no ambiente pegando gases disponíveis, só que ela fazia um metabolismo semelhante à fermentação e não era tão eficiente. Ao decorrer do tempo, encontrou uma célula ancestral, né, heterotrófica, anaeróbica na época, que quando ela migrou para dentro dessa célula, ela viu que sofreu uma relação tipo de mutualismo, que ambas se necessitam da outra, precisam, né? Uma da outra, viu que era uma forma positiva e até os dias atuais a mitocôndria é encontrada dentro da célula, né? Uma organela da célula. Pode passar, assim. Como a gente também sabe, a mitocôndria basicamente é uma usina de energia do nosso corpo humano, né? A bateria do corpo humano. E aí a gente também sabe que a respiração celular ela é responsável por boa parte de produzir essa energia, né? Como vocês podem ver, tem uma fotinha aí da estrutura que eu fiz, porque às vezes está na internet e eu não achei tão interessante, aí eu dei uma de desenhista. Aí, o que acontece? As glândulas, como está ali sinalizado a crista, que está ali sinalizado de verde, elas são responsáveis como uma ponte, né? Que entra o pirovato, que auxilia na formação do ATP, que é o ATP que é responsável por essa liberação de energia, né? Aí, o que acontece? A glicose é a principal fonte para poder acontecer essa energia, né? De forma simplificada, como eu coloquei aqui nesse desenhozinho, o que acontece? O açúcar, né? Mais o oxigênio, aí transforma... Calma, gente, desculpa, eu tô nervosa. Deixa eu só me achar. Tá. A respiração celular ela é dividida em 3 partes. A primeira parte ela acontece no citoplasma, que é a quebra dessa glicose que a gente absorve no decorrer da alimentação. Acontecem várias reações, e como essas reações têm gasto de energia, o saldo final é apenas 2 ATP. Só que desse ATP, desse pirovato que acontece no citoplasma, ele entra na mitocôndria, e aí vai acontecer o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa, que ao decorrer de fazer esse ATP, né, que é adenosina de trifosfato, ela perde um trisfosfato, ok. E os dois que sobram, como são 3, a quebra desses dois que libera bastante energia, que é utilizada no armazenamento e na realização de diversas atividades vitais. Então, essa foi a forma que eu tentei resumir a mitocôndria para a gente poder entrar no nosso tema real da nossa equipe. Eu vou falar também só um pouquinho rapidinho sobre as curiosidades da mitocôndria, que a gente colocou no slide, né? Que cada célula tem uma quantidade diferente de mitocôndria a depender de sua necessidade. Ou seja,
a mitocôndria, por ser uma fonte de energia, dependendo da atividade que ela vai produzir ou a quantidade suficiente para determinada atividade. Ela tem duas membranas, como passou na estrutura no slide, né? É capaz de gerar mais energias por moléculas de glicose do que fermentação, que acabei de explicar. Existem diversas trilhões de mitocôndrias pelo corpo humano, e o DNA mitocondrial é herdado idêntico ao materno, que também minhas colegas vão poder explicar melhor sobre isso. Se a gente fosse digitar o DNA da mitocôndria, como ele é tão pequeno e circular, ele caberia praticamente em 8 livros de capa dura, enquanto aquele que é o da dupla, né, o DNA duplo que todo mundo tem, né, que vem proveniente do DNA do pai e da mãe, como ele é bem mais detalhado, precisaria de uma biblioteca inteira. Então, basicamente, é isso. Espermatozoide e mitocôndria. A gente sabe, né, que as mitocôndrias, elas são organelas que são responsáveis pelo suprimento de energia, né, que será utilizada nos processos celulares. E não seria diferente, né, no caso dos espermatozoides. A mitocôndria é responsável pelo suprimento de energia aos espermatozoides através da fosforilação oxidativa. Bom, a fosforilação oxidativa é um processo que visa, né, a produção de energia através da degradação de moléculas. Ou seja, ela faz, né, a mitocôndria ela faz com que o espermatozoide adquira mobilidade e energia para chegar ao ovócito. A gente tem aqui a figura, né, que representa o espermatozoide, né, e suas partes, a cabeça e o flagelo. E entre a cabeça e o flagelo, a gente tem a peça intermediária. É nessa peça intermediária que as mitocôndrias estão localizadas. Bom, existe mitocôndria no espermatozoide. No entanto, o DNA mitocondrial é passado apenas de mãe para filho. Bom, isso porque, durante o processo de fecundação, quando o espermatozoide ele entra no óvulo, o seu flagelo ele se desprende da cabeça. E isso faz com que o zigoto, né, que está sendo formado, tenha apenas DNA mitocondrial materno. Assim, caso alguma mitocôndria masculina entre no óvulo, ela será destruída. Estudos anteriores apenas falaram que ela seria destruída, mas tipo, não tinha uma causa, né? É como se fosse algo aleatório. Só que estudos mais recentes comprovaram que existe uma enzima chamada CPS6 paterna. Essa enzima, ela está dentro do espermatozoide, e aí no momento que ele entra no óvulo, o óvulo ele libera uma substância que ativa essa enzima, que faz com que a mitocôndria paterna ela seja destruída. Ou seja, é como se essa substância que o óvulo libera levasse ao suicídio da mitocôndria paterna. Ovócito e mitocôndria. Diferente das mitocôndrias masculinas que estão na cauda do espermatozoide, as mitocôndrias do ovócito estão dispostas no citoplasma. Né? Eu tenho aí a foto, né, no slide da representação de um óvulo, né? E como eu falei, as mitocôndrias estão no citoplasma. Bom, as mitocôndrias ovulares, elas se multiplicam sempre que a célula se reproduz. Isso faz com que as mitocôndrias presentes no organismo, elas sejam ancestrais. Isso porque, similar às bactérias, elas possuem DNA próprio. Ou seja, elas podem se automultiplicar. Por estarem no citoplasma, elas são passadas para o zigoto, que mais tarde se tornará um embrião. Como eu falei anteriormente, durante a fecundação, né, apenas o DNA da mãe ele passará para o indivíduo, né? E isso faz com que o indivíduo, com que todas as mitocôndrias, né, presentes no indivíduo sejam de origem materna. Eu coloquei aqui um videozinho, né, para vocês verem todo o caminho, né, que o espermatozoide percorre até chegar no óvulo, né? E como eu mencionei, quando ele chega no óvulo, o flagelo, né, ele vai se desprender da cabeça, né? E aí, isso faz com que
a passagem do DNA mitocondrial paterno ele seja bloqueado, né, para o zigoto. Lembrando que as mitocôndrias masculinas e femininas, elas têm morfologia bem diferentes, né? Isso facilita o seu reconhecimento. Peraí, deixa eu acender rápido. Eu vou falar um pouco a respeito dos impactos negativos das mutações mitocondriais na fertilização. Vou falar também um pouco a respeito das doenças mitocondriais e como isso ocorre, das mutações no DNA e herança materna, os zoócitos e a infertilidade dos espermatozoides. Pode passar. Tendo em vista tudo que foi dito até aqui, compreende-se o papel essencial das mitocôndrias em nosso organismo. Sendo assim, entende-se que quaisquer tipos de complicações relacionadas a essas organelas podem levar a consequências desastrosas em nosso corpo. Mas que tipo de doenças são essas? As doenças mitocondriais ou disfunções mitocondriais, entre outros nomes, elas são problemas causados pelas disfunções mitocondriais. Como está descrito na imagem, essas disfunções elas podem ser o estresse oxidativo, as mutações do DNA, a alteração da biogênese, a alteração da proteostase, o desbalanceamento de energia, a alteração na fusão e na fissão, a mitofagia prejudicada e alteração no fluxo de Ca2+. E o que ocorre é que sem energia, com o mau funcionamento dessas organelas, acaba afetando os órgãos, já que todos eles precisam de energia para o seu funcionamento, para a sua manutenção e para o seu crescimento. Pode passar. Como já acabei de explicar, essas doenças elas podem ser causadas por mutações no DNA. Como isso ocorre? Dado que dentro das mitocôndrias celulares há DNA, fora o DNA presente no núcleo dentro das células, elas são compostas de genes. Sendo assim, quaisquer mutações nesses genes podem afetar diretamente as mitocôndrias. Eu tô nervosa. Podem afetar diretamente as mitocôndrias. Quando ocorre mutação nos genes, as instruções do DNA podem ser mudadas, levando a ocorrer alterações nas mitocôndrias, ou seja, as doenças mitocondriais. Essas doenças, outra coisa é que essas doenças elas também podem ser herdadas, dado que essas doenças elas são causadas por erros no DNA nuclear ou DNA mitocondrial. No DNA mitocondrial, essas mutações elas podem ser passadas tanto do pai ou da mãe para os seus filhos, já que o DNA nuclear está presente tanto no óvulo materno quanto no óvulo paterno. Contudo, no DNA mitocondrial, essas mutações elas podem ser passadas somente da mãe para os seus filhos, visto que, em sua maioria, o DNA mitocondrial está presente somente no óvulo materno. Já que, como já foi explicado antes, o DNA mitocondrial no espermatozoide é perdido durante a fecundação. Pode passar.
Dentre os diversos problemas causados pelo mau funcionamento da mitocôndria está a infertilidade. Como já foi explicado, o oócito é um dos tecidos com o maior número de mitocôndrias no corpo feminino. Portanto, mutações nessa organela podem levar a problemas no oócito, prejudicando a infertilidade e assim a reprodução. Um exemplo bem explicativo a respeito disso é a redução da fertilidade com o passar da idade, já que quanto mais idade, há uma diminuição expressiva na quantidade de mitocôndrias, nos oócitos. Pode passar. Fora disso, ainda na questão da infertilidade, nos espermatozoides, há um impacto negativo também, visto que as mitocôndrias, a função das mitocôndrias, elas exercem a função como um motor para esses espermatozoides, ou seja, elas produzem energia que é usada para facilitar sua locomoção, acabando também prejudicando na reprodução. Pode passar, já. Bom, depois dessa explicação sobre mitocôndrias e alterações mitocondriais, vocês talvez tenham se perguntado, essas doenças mitocondriais, elas são reversíveis? Há um tratamento específico? Pode passar, José. Bom, essas alterações mitocondriais, elas não têm um tratamento específico, porém, especialistas, os médicos, eles utilizam um tratamento que provém, na verdade, né, que ajuda no bem-estar do paciente e ajuda também na retardação da doença, tá? Pode passar. Os especialistas, na verdade, eles recomendam a ingestão de vitaminas, um consumo de água maior durante o dia, uma alimentação equilibrada, e também eles desaconselham a prática de atividades físicas intensas. Mas por que esse desaconselhamento com prática de atividades físicas intensas? É bom ressaltar isso. Porque as mitocôndrias, elas estão possuindo esse déficit. Logo, elas produzem menos ATP, menos energia. Então, acaba interferindo nas atividades metabólicas do paciente, o que pode causar um mal-estar e piorar a situação. Um tratamento que vem sendo bastante utilizado é a ozonioterapia, que ela é composta por 3 oxigênios e administração de ozônio no corpo para melhor absorção e ampliar o sistema imunológico do paciente, proveniente também de retardar a doença e, em parte, promover a qualidade de vida do paciente. Em relação à infertilidade, a gente achou um tratamento bastante interessante, que é um tratamento de terapia de substituição mitocondrial. Pode passar, já. Esse tratamento, ele pode ser utilizado de 2 formas, feitos de 2 formas. A primeira forma é a transferência do pronúcleo, que seria a retirada do núcleo gerado após a fertilização in vitro, que se encontra no interior da célula com as mitocôndrias alteradas, e transplantar para o citoplasma do oócito, e como as meninas falaram, é o gameta feminino, tá bom? Sem o núcleo, cujas mitocôndrias, elas são normais. Então, haveria a transplantação dessas mitocôndrias normais para o oócito doado. E a segunda forma é a retirada do óvulo da mulher que possui essa doença mitocondrial e injetar dentro desses óvulos mitocôndrias normais de uma possível doadora. O que geraria a tripaternidade, né? Que seria o DNA mitocondrial da doadora, o DNA do óvulo da mulher e o DNA do espermatozoide. Por isso, esse tratamento ele precisa ser aceito e regularizado em questão de ética, né? O embrião seria 3 DNAs diferentes, né? Então, 3 DNAs, no caso de 3 pessoas diferentes, tá bom? Pode passar. Pode passar. Pronto. Uma curiosidade bastante interessante que nós encontramos durante nossa pesquisa é sobre as mitofusinas. O que seriam essas mitofusinas?
Essas mitofusinas, elas são proteínas que estão presentes nas transmembranas, na membrana mitocondrial externa, tá bom? Elas ajudam na regulação da fusão mitocondrial. A MFN2, ela desempenha um papel bastante fundamental na regulação mitocondrial. Ela pode resultar também na hiperglicemia da prole, que seria o excesso de açúcar no sangue. E a sua ausência, ela pode gerar a infertilidade. A MFN1, que é a outra mitofusina, ela afeta diretamente no resultado do bloqueio do crescimento e desenvolvimento do óvulo, do gameta feminino, que leva a níveis mais baixos de ATP. No caso, geraria menos energia e que pode causar a infertilidade. Então, a gente percebe que essas mitofusinas, elas são bastante essenciais no óvulo da mulher e que elas apresentam uma função muito importante, não é? Então, com os estudos que fizemos, a gente pensou num possível tratamento com essas mitofusinas, uma possibilidade de regulamentar o funcionamento da fusão mitocondrial e poder acontecer o desenvolvimento embrionário da melhor forma e, assim, superar a infertilidade. Obrigada, gente, pela atenção de vocês. Valeu, gente. Deixa eu ver aqui, marcar quanto tempo vocês falaram, mais ou menos. Deu certinho também, 20 minutos. Vocês estão empenhados em respeitar o tempo, que é bom.